Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Toque de Rainha. Aqui eu vou trazer várias dicas para fortalecer a sua relação afetiva, ajudando você a construir uma vida mais leve e harmoniosa. Eu sou Sabrina Sobreira, idealizadora do método Seja Rainha da Relação. E como uma das queixas mais frequentes do nosso universo feminino em questão ao nosso relacionamento é não se sentir valorizada pelo parceiro, hoje eu vou estar aqui falando sobre posicionamento, pois enquanto você não aprender a se posicionar corretamente, teu parceiro não vai te valorizar. E para entrar nesse tema muito interessante, eu vou começar explicando para vocês o que é esse posicionamento, que a gente tanto escuta falar. Ah, é porque você tem que saber se posicionar, porque a mulher ela tem que saber se valorizar, a mulher é isso, a mulher é aquilo, mas afinal, né, o que é esse posicionamento que promete aí trazer milagres nas nossas relações exteriores, as relações que a gente tem com as pessoas? Para a gente entender isso, nós vamos começar explicando sobre a diferença entre o posicionamento. Por exemplo, posicionamento, ele tem a ver com a forma como eu me vejo, ele tem a ver com a forma que eu quero ser vista e no caso de uma relação afetiva, ele também vai levar em consideração como o nosso parceiro nos vê. O que acontece, às vezes, é que existe uma dissonância muito grande entre essas três visões, né? A como eu me vejo, a como eu quero ser vista e a como o meu parceiro também está me vendo. Quanto maior essa distância, quanto maior essa mensagem que a gente consegue passar, essa forma que a gente consegue ser percebida, ela está distante da forma como a gente se vê, mais dificuldades a gente vai ter de obter o resultado que a gente quer. No caso aqui, se sentir valorizada dentro de uma relação. Também vale a pena falar que assim, há dois tipos de posicionamento. E as mulheres muitas vezes confundem o que são esses posicionamentos, né? Existe aquele posicionamento que ele é ameaçador, onde ali a gente está falando que porque se você fizer isso, eu não vou ficar com você, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Esse é o posicionamento que eu chamo de ameaçador, onde a gente está tentando ali com palavras dizer para o nosso parceiro aquilo que a gente aceita e o que a gente não aceita dentro de uma relação. E esse tipo de posicionamento, ele nem sempre funciona. Ele não funciona por quê? É porque o nosso parceiro não escuta? É porque ele não entende? O que é que a gente pode fazer, né, para que essa mensagem correta, a mensagem adequada, aquela que realmente vai surtir efeito na cabecinha do nosso parceiro, ela possa ser transmitida? Esse posicionamento ameaçador, na maioria das vezes, eles não são cumpridos. Não são cumpridos por nós mesmos. E a gente vê isso nas relações também com os nossos filhos, nas relações que a gente tem com qualquer outra pessoa e principalmente com as pessoas sob qual a gente exerce alguma autoridade. Eu gosto de dizer que os nãos, eles precisam ser pensados, né? Vou trazer aqui até um exemplo que ele é da maternidade. Antes de dizer um não para os meus filhos, eu sempre parei para pensar, esse não é necessário? Eu posso flexibilizar isso aqui? Eu posso ceder a esse pedido que meu filho está fazendo? Porque a partir do momento em que eu digo não, eu tenho que cumprir aquele não, custe o que custar. Assim eu estou ensinando para o meu filho que eu tenho palavra. Meu filho vai confiar em mim, porque ele sabe que eu não vou estar dizendo não à toa, né? E ele também vai respeitar e entender que quando eu disser, realmente é aquilo ali. Ai, Sabrina, isso nunca vai poder ser reconsiderado? Não é bem assim. É lógico que eu posso ter uma interpretação de uma situação, trazer uma negativa e na argumentação, no diálogo com meus próprios filhos, eles me trazerem elementos que façam com que eu perceba que
ok, eu tomei uma decisão que ela pode ser reconsiderada. Mas em sua maioria, é muito importante que não haja distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Isso é uma das primeiras formas que a gente vai trazer, né, conquistar o respeito da outra pessoa. Não adianta a gente ficar falando, às vezes a gente fala na fase do namoro, porque se você sair com seus amigos, então eu vou terminar, e você faz aquela ameaça, a pessoa vai lá e faz aquilo que tu não queria que ela fizesse, você faz aquela briga, faz aquela cena e depois perdoa. Então, assim, o primeiro ponto é a gente identificar o que é negociável. Quando eu falo em posicionamento, a primeira coisa, a mais importante que precisa ser estabelecida é dar seriedade daquilo que eu estou falando, né? Então, assim, não dá para estar agindo por capricho, não dá para estar fazendo ameaças à toa, ameaças que a gente não é capaz de cumprir, né? Vou até trazer aqui para vocês uma história que há alguns anos atrás eu comecei a namorar um rapaz e foi um namoro muito curto, porque rapidamente ele se mostrou ser uma pessoa diferente daquilo que eu buscava para mim. Olha só o que aconteceu. A gente estava namorando, mais ou menos com uns 3 meses de namoro, eu estava envolvida, estava gostando daquele namoro, ele parecia ser uma pessoa legal, parecia ser uma pessoa com quem eu pudesse, né, ir além, dar os próximos passos. Eu estava envolvida e estava apaixonada. Num determinado momento da vida dele, ele enfrentou uma situação onde ele ficou bastante sensibilizado e durante essa ocasião acabou acontecendo uma reaproximação dele com uma ex-namorada, a ex-namorada que ele tinha antes de mim e tinha namorado muito tempo. Quando eu comecei a desconfiar disso, porque onde há fumaça há fogo, né? E nós mulheres, nós temos essa intuição. O senso comum, ele sempre fala que a mulher sempre sabe. E realmente é verdade. A gente tem um feeling muito bom para perceber quando algo está errado em nossa volta, quando algo está errado nas nossas relações, quando uma pessoa ela não está sendo tão verdadeira, a gente sente aquela coisinha, aquele incômodo. Então eu comecei a desconfiar. Com a desconfiança, eu parei e pensei assim, o que é que eu vou fazer, né? Eu estava bastante envolvida. E com esse envolvimento, eu não queria que isso fosse verdade, para começo de história. Mas a gente fica com a pulga atrás da orelha, fica ali investigando, fica indo atrás, as amigas ajudam, a gente dá uma de FBI e acaba descobrindo. E foi o que aconteceu. Eu acabei descobrindo que ele realmente estava de chavecagem com essa ex-namorada. Aquilo foi um choque para mim, foi muito dolorido, né? Porque ele parecia ser uma pessoa íntegra, parecia ser uma pessoa séria. E não é que ele não tinha um compromisso eterno comigo que ele nunca poderia terminar. Não se tratava disso, mas ele poderia ser verdadeiro. Olha, eu estou com dúvidas aqui da nossa relação, eu estou tendo contato com outra pessoa. A gente espera pelo menos essa sinceridade, né? Que infelizmente parece faltar. As pessoas elas têm muita dificuldade em serem verdadeiras com os outros. Isso começa porque as pessoas têm muita dificuldade em ser verdadeiro consigo mesmo. Então, voltando ao caso lá, como eu gostava muito dele, eu não estava preparada naquele momento para terminar o relacionamento. Mas eu também não poderia chegar para ele e contar, olha, eu tô sabendo que tu tá se encontrando com outra pessoa. Porque se eu falasse isso daí, eu ia ser obrigada a agir, né? Se eu não agisse, o que era que eu ia estar dizendo para ele? Olha, eu tô sabendo que tu tá fazendo isso aqui tá me fazendo sofrer e eu aceito. Essa não era a mensagem que eu queria passar, né? Então a gente até para descobrir uma traição, a gente precisa estar muito disposta a encarar as consequências dela. Como eu gostava muito dele, eu era bem mais jovem, né? Eu acabei fingindo que não sabia de nada e fiquei observando o que era que acontecia.
Durante esse processo de observação, eu também fui me fortalecendo. Eu fui fazendo minhas reflexões, entendendo o que eu queria daquela relação, o que eu não queria daquela relação e até onde eu estava disposta a ir. O que aconteceu, para resumir a história, que mais ou menos dentro de um período aí, acho que de uns 2 meses, 2 a 3 meses, que eu sabia que ele estava se encontrando com essa outra mulher e eu fiquei calada, eu jamais disse para ele que sabia, jamais não, eu disse, né? Mas quando eu disse que sabia já foi porque eu estava forte o suficiente e decidida a colocar um ponto final naquela relação. E não se trata de não perdoar, de não achar que as pessoas não possam errar, não se trata disso. Na época, a decisão que fez sentido para mim foi entender que isso aqui está no começo da relação. Essa pessoa, no momento de fragilidade, ela ficou buscando conforto em lugares diferentes. Ela faltou com a verdade comigo. Esse é o tipo de relacionamento que eu quero ter. Eu costumo dizer que quando alguém lhe mostrar quem é, acredite de primeira vez. Não dê segunda chance. E foi isso que eu fiz, né? Passou-se um tempo, quando eu já estava bem o suficiente para poder terminar a relação e aguentar. Eu sofri, eu chorei, eu fiquei triste, mas eu segurei o meu posicionamento. O que é que isso serviu? Né? E se posicionar, então, é terminar com a pessoa? Não necessariamente. Né? Mas por que aquilo me serviu? Primeiro, serviu para eu entender sobre mim, eu entender a minha força, eu entender até onde eu estava disponível para seguir, até onde eu estava disposta a aguentar. E com base nisso, eu também coloquei mais uma pedrinha ali no meu alicerce, né? Do meu autoconhecimento, no alicerce ali do meu amor próprio, da minha autoconfiança, de só deixar ir além aquilo que pelo menos tivesse compatível, né? Parecendo compatível com o objetivo que eu tinha da minha vida. Então assim, terminamos o namoro, depois ele se arrependeu, ainda ficou vindo atrás de mim muitas vezes, foi difícil dizer não, mas eu parava e pensava, olha, quando chegar de noite eu quero dormir em paz. Eu não quero estar preocupada que se eu tiver uma briga com esse namorado, se ele correu para se consolar nos braços de outra, né, de outra mulher. Então assim, pela minha paz, eu decidi manter o meu posicionamento de não levar essa relação adiante e foi uma decisão correta, né? O que eu quero dizer com a narração dessa história é que o posicionamento ele está muito alinhado com aquilo que nós entendemos de nós mesmos, aquilo que nós queremos transmitir para o mundo. Foi isso que aconteceu comigo nessa história, né? O posicionamento ameaçador, ele acaba não sendo levado muito em consideração. Porque geralmente a gente ameaça ali no momento de briga, a gente ameaça ali numa situação onde a gente está com os nervos à flor da pele, age por impulso, fala sem pensar e depois volta atrás. Com isso a gente está ensinando o que eu falo não tem valor. Você pode ir além, eu tenho um limite, teste esse limite e você vai conseguir contar com a minha benevolência. Longe de ser radical, não é disso que eu estou falando, né? Não é a mensagem que eu estou querendo passar para vocês. Mas se trata mesmo da gente pensar antes de agir, pensar antes de falar e se aprimorar durante o processo. Porque a partir do momento em que eu conheço as minhas motivações, limitações, objetivos, aquilo que para mim é administrável, tem coisas que são inadmissíveis. Eu também gosto de dizer que aquilo que não é inadmissível é administrável. Então, dentro daquilo que é inadmissível para mim, eu realmente preciso ter um posicionamento que seja coerente. Dentro daquilo que é administrável,
dentro daquilo em que eu posso aceitar, dentro daquilo em que não tem um peso tão relevante para que eu tenha uma atitude exagerada, eu vou buscar administrar, lidar com aquela situação da melhor forma possível, né? E se posicionar adequadamente, traz esse ganho, porque a pessoa que ela está se relacionando com você, ela passa a te ver com um olhar mais sério, com um olhar respeitoso, com um olhar de que está lidando com uma pessoa adulta, que está lidando com uma pessoa coerente. Com tudo isso daí, a gente vai atribuindo valor para a gente e vai melhorando a percepção do outro sobre o nosso valor. Porque esse é o posicionamento correto. O posicionamento correto, ele passa primeiro sobre aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu acredito que eu mereço. E se eu estou numa fase da minha vida, no momento da minha vida, onde eu estou fragilizada, onde eu estou emocionalmente enfraquecida, né? Eu ainda estou assim me conhecendo, eu ainda estou me percebendo, ou eu estou passando por um momento desafiador, um momento mais difícil da minha vida. Naquele momento eu posso estar agindo, aceitando coisas que não é bem aquilo que eu deveria aceitar. Então, é importante para que a gente se posicione corretamente, que a gente faça uma lista, né? A gente elenque aqueles valores que para a gente são inegociáveis, aquilo que eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar uma traição, eu não posso aceitar uma mentira. Que tipo de mentira eu sou capaz de perdoar? Porque no momento em que você conseguir transmitir para a pessoa que está com você até onde ela pode ir sem que ela tenha danos, se ela quer estar com você, se ela gosta de você, se ela te valoriza, ela vai respeitar aquilo ali, né? Há muito aquela história assim do cachorro que late não morde. Se a gente fica agindo muito por capricho, agindo muito por impulso, a pessoa não vai levando a gente a sério e tende a ir sempre além daquilo que está nos machucando, né? Quando eu me posiciono adequadamente, e por se posicionar adequadamente, aqui vou dizer mais uma vez, está relacionado com como eu me vejo, passa pelo meu autoconhecimento, passa por aquilo que eu acredito que mereço, por aquilo que eu estou disposta a aceitar. Nas nossas atitudes, a gente consegue transmitir isso para aquela pessoa. É aquele clichê, né? Você cuida das borboletas, aliás, você cuida do jardim, que as borboletas vêm até você. Então, o valor começa pelo valor que a gente dá a gente mesmo. Começa por aquilo que a gente não abre mão, né? É o mínimo. O mínimo, a gente tem que estar muito disposta e fortalecida para não aceitar nada menos do que o mínimo, aquilo que é mínimo para a gente. Isso pode variar. Tem pessoas que lidam com diferentes situações, de formas diferentes, e tá tudo bem. Por isso que eu digo, você faz aquela lista daquilo que são valores para você, daquilo que você não negocia, daquilo que você acredita que é o que você merece, e age de acordo com isso. Pensa antes de falar, pondera as tuas negativas, pondera os teus caprichos, porque nós temos caprichos, às vezes a gente bate o pé ali, finca o pé e só quer a coisa do jeito que a gente quer, e muitas vezes isso foge daquilo que é razoável. Então a gente acaba trazendo situações onde a gente vai estar ensinando a outra pessoa a nos tratar de uma forma que não é tão legal, né? Essa parte a gente pode ensinar a pessoa como a gente quer ser tratada. Vou trazer outra historinha. Meu marido, no nosso primeiro dia dos namorados se aproximando, e eu, como era o primeiro, né, eu não sabia o que é que ele achava dessa data, não tinha conversado
a respeito disso com ele, mas para mim é uma data muito importante, é uma data simbólica e que a gente comemora por estar juntos, que a gente está ali naquele clima romântico. Então assim, eu quero jantar fora, eu quero presente, eu vou dar o presente, eu quero me arrumar para ele, eu quero que ele se arrume para mim. Para mim é uma data importante, mas eu não sabia como era aquilo ali para ele. E eu poderia, quando eu foi se aproximando, que eu fui vendo assim, eu acho que não está acontecendo nenhum movimento aqui nesse babado aqui, né? Essa data vai passar em branco. E eu fiquei pensando, o que eu faço? Porque se eu deixasse passar em branco, se eu fosse naquela coisa assim, não, tudo bem, é o jeito dele, isso para ele não é importante, ou a história dele anterior a mim, o que quer que seja, que não deixasse ele motivado a fazer algo que para mim é o ideal para comemorar essa data, né? No final das contas eu ia ficar ressentida, eu ia ficar chateada, eu ia me sentir desvalorizada, isso ia gerar uma briga, enfim. Quando eu fui percebendo que esse dia estava se aproximando, eu fui falar com ele. Passei algumas dicas de restaurantes, eu digo, olha, vai ter esse jantar aqui, legal, não sei o quê. Aí fui depois, vou comprar o teu presente do Dia dos Namorados. Eu fui dando assim aquelas primeiras indiretas, né? Pra ver se ele percebia que, opa, ela quer jantar, opa, ela vai me dar um presente, opa. Só que eu não queria que ele me desse um presente porque eu tava dando um presente pra ele. O que era que eu queria? Eu parei e pensei, né? O que é que tu quer, criatura? Disse, não, essa data ela é importante para mim. Então eu quero ter uma programação voltada para o nosso romance. E eu comuniquei isso para ele. E eu disse, olha, essa data ela é importante para mim. Essa data eu não abro mão que a gente comemore, eu não abro mão que a gente viva a magia dessa ocasião. Até porque nós dois, isso eu explicando, né? Nós somos pessoas muito práticas, se deixar a gente vai se envolver demais pelo trabalho e essa magia, esse romance vai sair das nossas vidas aos poucos e eu não quero que isso aconteça. Como ele gosta de mim, né? Lógico, senão ele não estaria namorando comigo, né? Ele não estaria comigo. Ele entendeu e fez tudo bonitinho, tudo certinho, levou para jantar, comprou presente, cor mais linda, cor mais príncipe, no lugar que ele achou que era a minha cara. Mas por quê? Porque eu me posicionei, não de uma forma infantil, de esperar ver ele pisar na bola para dar um chilique, né? Mas de uma forma madura, explicando para ele aquilo que era importante para mim, por que eu não abria mão daquilo ali, e ele reconhecendo que aquilo é importante para mim, querendo cultivar a nossa relação, tratou de criar uma ocasião especial para comemorar aquela data. E qual é a grande lição dessa história, né? Que é importante a gente também comunicar como a gente quer ser tratada. Que é importante a gente entender, né? Eu passei por entender o que era importante para mim, eu passei por entender como eu queria que fosse aquela data, que eu queria que fosse especial para mim, passei por mostrar para ele como aquilo é importante e ele, para me fazer feliz, né? Fez tudo bonitinho. Então, depois dessa ele já sabe, né? Ele já não vai mais errar, ele já sabe quais são todas as datas que são importantes para mim, assim como ele também me ensinou quais são todas as datas que são importantes para ele, e a gente vai cuidando nesse cultivo e dar para o outro, né, o que o outro precisa para também se sentir bem, para também ficar feliz. Porque o relacionamento, ele não se trata só de fazer a gente feliz, se trata também de fazer o outro feliz. Eu quero que ele veja as minhas necessidades, eu vejo as necessidades dele. Eu sei eu sei o que ele gosta, eu sei o que é importante para ele, eu sei o que tira ele do sério. A gente, quando se relaciona com uma pessoa, a gente conhece todos os pontos fortes, conhece todos os pontos fracos, a gente sabe como acalmar aquela pessoa, a gente sabe como deixar aquela pessoa brava, assim como aquela pessoa também sabe isso com a gente. E é um caminho intencional que a gente tem que escolher seguir, né? Como que eu me posiciono? Afinal de contas, como é que a gente pode construir esse posicionamento sólido? Esse posicionamento sólido, ele vem
do valor que eu coloco em mim mesmo. E o valor que eu coloco em mim mesmo não é aquela de eu estar lá na frente do espelho, eu me amo, eu tenho valor. Não, não é isso. Eu me torno uma mulher preciosa. Eu me torno uma mulher atenta. Meu marido, ele recebe de mim aquele cuidado, aquele carinho. Ele sabe que ele tem aquela parceria, ele sabe que ele tem aquela amizade, ele sabe que ele pode contar comigo nas horas boas, nas horas ruins. Nas horas boas é muito fácil, né? Nas horas boas é fácil a gente encontrar pessoas que queiram estar do nosso lado. Mas a partir do momento em que eu mostro para ele as minhas características, eu mostro para ele o valor que eu tenho, porque primeiro eu reconheço o meu valor como mulher. Eu sei que eu sou uma mulher preciosa. Eu sei que eu sou inteligente, eu sou divertida, eu sou pau pra toda obra. Então eu reconheço essas características que eu tenho que me coloca num patamar de uma pessoa preciosa. Eu consigo transmitir isso para ele no dia a dia. Eu consigo transmitir isso para ele na convivência. Qual é a opção que ele tem? Ele vai querer perder uma mulher dessa? Ele teria que estar doido, né? Assim, ele poderia não gostar de mim. Aí se ele não gostar de mim, eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Quem não gosta, não gosta, pronto, e acabou. Mas uma vez que a pessoa gosta de você e ela consegue perceber a paz que tu leva para a vida dela, o direcionamento, né? Porque eu entendo que cabe muito à mulher esse direcionamento com mais sabedoria, com mais maestria entre as situações, a gente tem mais tato, a gente é mais ligada, tem a intuição da mulher, que ela é muito mais aflorada do que a intuição do homem. E eu consigo trazer, né, a mulher, ela consegue trazer para a vida do homem esse direcionamento, esse lugar de paz, esse lugar bom. Ele não quer perder esse lugar. Então, esse é o verdadeiro posicionamento. É o posicionamento onde eu me torno uma mulher preciosa. Eu me torno não da boca para fora. Eu me torno através do meu auto-melhoramento, que é contínuo. A gente sempre tem que estar se desenvolvendo, a gente sempre tem que estar se melhorando. A gente não pode entrar naquela estagnação e achar que porque a gente casou, ou está namorando ali, o namoro está firme, ou estou noiva, ou o que quer que seja, eu posso me acomodar, eu posso entrar numa onda de egoísmo e achar que a minha necessidade tem que ser satisfeita sem olhar para a necessidade da outra pessoa. Todo mundo quer se sentir bem. Eu quero me sentir bem, quero me sentir feliz, eu quero ter paz, eu quero chegar em casa, ser um lugar bom para eu chegar. Eu quero conversar com uma pessoa que vai me acrescentar coisas boas, eu quero trazer uma dúvida para ele e receber um bom conselho. Eu quero que ele me ajude a enfrentar as situações do dia a dia. E no que ele vai se mostrando capaz de atender as minhas necessidades, eu não vou valorizando? Né? Quando a gente tem um homem que ele é atento, que ele é cuidadoso, que ele não consegue nos oferecer segurança, que ele consegue, que é carinhoso, que é gentil, a gente valoriza. A gente valoriza pelas características dele. Então, a forma que a gente tem de se valorizar também é pelas nossas características. É pelo desenvolvimento de qualidades, pelo desenvolvimento de virtudes. Esse valor vai ser percebido pelo outro. Então, não adianta se você for, não volte mais. Se você me trair, eu não perdoo. Será? Será? É melhor não falar. Né? Desejo que a gente nunca passe por isso, mas eu acho que é melhor não falar, porque pode ter tanta coisa envolvida nisso daí, né? Eu não sei. Eu espero nunca viver essa situação. No dia que eu viver, eu vou saber. Sei que vai ser muito doloroso, né? No dia que eu viver, não, que eu não vou viver. Vamos profetizar que eu não vou viver. Pode ser muito doloroso. Mas se eu vou ser capaz de perdoar ou não, tem tanto contexto envolvido. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela estava dentro de um relacionamento e ela viveu uma fase onde ela focou muito no profissional, muito. Ela realmente deixou de ter tempo
para o marido dela, ela se distanciou emocionalmente dele, ela se distanciou sexualmente dele. E um dia ele surpreendeu ele tendo uma conversa no Instagram com uma pessoa, né? Foi uma conversa no Instagram. Para muitas de nós a gente pode dizer, se eu pegar meu marido conversando com alguém no Instagram de conversinha, eu não vou perdoar. Olha, essa minha amiga, ela parou, ela considerou, caraca, que margem que eu estava dando para isso aqui acontecer? Esse cara estava se sentindo só. A pessoa se sentindo solitária, vem qualquer uma pessoa ali, dá uma massagenzinha no ego, a pessoa às vezes, ela quer receber nem que seja aquilo ali, né, para se sentir bem, porque está se sentindo às vezes rejeitado, desprezado, desinteressante. Coisas que a gente se sente também quando o nosso companheiro, nosso marido, nosso namorado, ele por algum motivo se distancia mais da gente. Então, assim, ela decidiu, né, de acordo com aquilo que para ela era administrável, conversar, perdoar e reconstruir a relação a partir daquilo, tendo mais cuidado em estar mais presente, ou de trazer mais ele também para o desafio que ela estava vivendo. Ela poderia ter cruzado os braços, que egoísta, eu estava aqui trabalhando e ele parará, né? Mas ela entendeu, dentro daquilo que é administrável para ela, que dava para passar por cima daquilo ali. Então, eu acho melhor a gente não estar determinando aqui o que perdoa, o que não perdoa. Eu acho que isso é uma pauta que ela não deve nem estar. Eu acho assim, quem é uma dama não precisa dizer que é uma dama. Quem é uma rainha não precisa dizer que é uma rainha. Quem é um baita de um profissional não precisa dizer que é um baita de um profissional. As pessoas vão perceber, né? Então, assim, muitas vezes essa conversa que ela vem nessa ameaçazinha, ela esconde uma insegurança nossa. E a gente querendo ali passar a mensagem, não faça isso, porque se você fizer isso eu vou sofrer, né? Então é muito melhor a gente gastar essa energia, usar essa energia em nos atribuir mais valor, de forma para que aquela pessoa que está do nosso lado, nossa, essa pessoa que é tão preciosa, eu não vou pisar na bola, eu não quero perder. Isso, lógico, vai requerer também um grau de consciência da pessoa, né? Um grau de consciência nosso também, mas funciona. Funciona porque, no final das contas, todos nós queremos paz, né? A não ser que, de repente, a pessoa às vezes está numa fase de vida que quer curtição, quer estar zoeira ali, aí a gente tem que decidir se a gente quer estar num relacionamento com uma pessoa que está vivendo aquela fase de vida ou tem, de repente, alguma falha de caráter. O importante é a gente ter em mente que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa transmitir corretamente para a pessoa quem a gente é, e a gente consegue fazer isso se a gente tiver coerência, se não houver uma distância entre a pessoa que eu penso que sou, né, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu demonstro ser, essa distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, ela tem que ser diminuída o tempo todo. E 90% da nossa mente é inconsciente, realmente tem muitas situações onde a gente não se percebe como a gente é. E o nosso trabalho interior é de buscar essa coerência, buscar diminuir essa distância. Ela vai acontecer, ela acontece, essa distância está em todos nós. E o desafio, o objetivo, a grande meta é a gente encurtando essa distância para que a gente seja coerente, para que a gente demonstre coerência, para que a gente entenda os nossos valores, entenda aquilo que é inegociável, entenda aquilo que pode administrar e consiga passar isso corretamente. Muitas vezes através de ações, algumas vezes através de uma boa conversa que ela não esteja ali motivada por ressentimento, por rancor, por insegurança. A gente tem que aprender a pensar antes de falar e tem que ter muito certo qual é o nosso objetivo. Quando ela fala qual é o objetivo que eu quero alcançar, eu quero brigar, eu quero que a minha vontade seja feita do jeito que eu quiser, eu quero ter razão,
ou eu quero achar uma alternativa que satisfaça as duas pessoas que estão dentro daquela relação, né? E a partir do momento em que você é coerente, que você se comunica bem, que você entende o teu merecimento, começa a se comportar como quem não aceita qualquer coisa, é natural. O seu valor vai ser percebido pela outra pessoa. Esse é o posicionamento que funciona. Esse homem, ele te vê como uma mulher tão especial, uma mulher tão importante, que ele não é perfeito, ele vai errar, né? Assim como a gente também não é perfeito, a gente erra pra caramba. Mas assim, ele vai estar consciente e intencionalmente escolhendo aquilo que é melhor para conservar essa relação que traz tanto ganho para ele. Isso é natural. É natural com a gente, é natural nas relações profissionais, é natural nas relações de amizade. Você tem aquela amiga que é tão bacana para você, que tá ali, né, na hora que você precisa, tá ali, que tem boas palavras, que tem bons conselhos, que te acolhe, que é tua parceira mesmo, assim, de enfrentar as coisas, de curtir os momentos bons, que vocês se divertem juntos, você vai ter um comportamento de valorizar aquela amiga. Então, seja essa pessoa, se transforme nessa pessoa coerente, nessa pessoa que possui temperança, equilíbrio, que pondera, né? Pensa nas coisas antes de falar, que não tem para onde correr. Esse homem, a não ser que ele tenha alguma disfuncionalidade, aí esse é assunto para outra conversa, né? A gente pode aqui estar trazendo também no outro dia, no outro vídeo, esse assunto, né, das disfunções, do abusivo, do que é falta de caráter. A gente pode estar aqui trazendo essa discussão. Mas hoje nós estamos falando de uma relação entre duas pessoas saudáveis, entre duas pessoas dispostas a construir uma boa vida juntos. Então, entende o que tu merece, te melhora, te conhece, que você vai conseguir passar isso para essa pessoa. E essa pessoa, ela vai te amar e te valorizar, porque ela não vai querer correr o risco de te perder. Beijinhos, até a próxima com mais dicas aqui para melhorar o teu relacionamento.